O advogado Fabrício Abrantes comenta a invasão de bolsonaristas aos três poderes em Brasília. Ele já está com a gente, seja bem-vindo, muito obrigado por abrir esse espaço na sua agenda, doutor Fabrício Abrantes, muito me honra tê-lo aqui no Olho Vivo. Muito boa tarde, como é que o senhor analisa esse fato do 8 de janeiro, depois de 2 anos? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Diário, da Rádio Líder, e aqueles que nos veem, nos escutam pela rede mundial de computadores. Veja, passados 2 anos desse momento tenebroso da história política brasileira, onde a democracia, nossa democracia, que ainda está em maturação, ela é muito jovem ainda, sofreu esse duro golpe e que fica nos anais para a história essa tentativa absurda de romper com as instituições, com o funcionamento dos poderes, com a independência e a harmonia, enfim, com os princípios constitucionais. Foi um momento lastimável e a gente espera extrair disso uma lição para que nunca mais se repitam atos desta natureza com o rompimento do Estado Democrático de Direito. Doutor Fabrício, nós estamos conversando com o doutor Fabrício Abrantes, que é advogado aqui no Olho Vivo. Priscila. Doutor Fabrício, muito boa tarde. Eu queria que o senhor falasse para a gente o que representa, durante a invasão aos três poderes na cidade de Brasília, em 8 de janeiro de 2023, muitos desses, terroristas, digamos assim, entraram e destruíram grandes obras que fazem parte da história do nosso país. Hoje de manhã foi devolvida, se eu não me engano, 20 dessas obras que foram restauradas ao prédio dos três poderes. Como o senhor vê esse marco, de devolver essas obras que foram destruídas por essas pessoas há 2 anos atrás? Veja, é uma situação que nos leva à perplexidade, não só na questão material em si, que o prejuízo oscila em torno de 30 milhões de reais dessa depredação dos prédios, dos poderes e também das obras de artes, inclusive tombamentos, obras importantíssimas de artistas renomados, que inclusive remonta ao tempo do Império também, muitas obras foram danificadas, e esse prejuízo deve ser ressarcido por esses malfeitores, essas pessoas desequilibradas, que participaram não só do 8 de janeiro, mas desde 2021 que houve um ambiente propício criado para isso. Politicamente foi se criando para tentar minar as instituições brasileiras, não é? Então, o Supremo Tribunal Federal tem agido, assim como a Procuradoria da República, Geral da República e a Polícia Federal, onde já se constatou que houve todo um trabalho de execução e de instigação a esses atos antidemocráticos, cometimento de N crimes, não é? A abolição violenta ao Estado de Direito, dano qualificado, associação criminosa, enfim, penas que estão sendo aplicadas para que haja um exemplo, Entre 3 e 17 anos são as penas que estão sendo aplicadas para essas pessoas. Cerca de quase 400 já foram condenadas com acórdãos, quase 100 já têm acórdãos transitados em julgados, pessoas já condenadas e pagando a pena privativa de liberdade. Enfim, as instituições deram a resposta e é muito importante, independentemente de facção político-partidária, ideologia, nós estamos falando de um país que sofreu muito na ditadura para conquistar a democracia, vivermos em paz, respeitando as diferenças. Mas essas pessoas foram canalizadas. E ainda faltam os executores, porque ninguém foi para a Praça dos Três Poderes naquele dia com a intenção de conhecer os três poderes, não, do país inteiro. Houve organização, houve ônibus, carreatas de ônibus pagas por certas pessoas, principalmente do Goiás, do Mato Grosso e de São Paulo, que carrearam até Brasília com esta intenção. Houve toda uma programação. Não foi nada aleatório que Maria vai com as outras, porque alguns depedraram e os outros estavam ali. Não é bem assim.
como as defesas têm levantado essas teses para os seus clientes. Não há inocentes naquela situação. Cerca de mais de 1.000 pessoas participaram ativamente e participaram induzidas e pagas materialmente para que isso ocorresse. Agradecer aqui ao doutor Fabrício pela sua participação aqui no programa Olho Vivo. Ele que sempre, quando a gente convoca, ele sempre está aberto aqui para conversar com a gente. Vou trazer alguns dados aqui para o pessoal de casa que está nos ouvindo, que está nos vendo agora. 2 anos após os ataques golpistas de 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal já condenou 371 pessoas das mais de 2.000 investigadas por participar dos atentados aos prédios dos 3 poderes em Brasília. Além disso, outras 527 admitiram a prática de crimes menos graves e fizeram acordo com o Ministério Público Federal, totalizando 898 envolvidos responsabilizados até o momento. Os números constam do balanço divulgado na última terça-feira, ontem, dia 7, pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo relacionado ao caso 8 de janeiro. A maioria dos condenados, 225, teve suas ações classificadas como graves. As penas para esses réus variam de 3 anos a 17 anos e 6 meses de prisão. Os crimes pelos quais foram condenados são 5. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e deteriorização do patrimônio público. Outras 146 pessoas foram condenadas por incitação e associação criminosa, considerados crimes simples. Elas não foram presas, mas devem usar tornozeleira eletrônica por 1 ano, pagar multa, prestar 225 horas de serviços à comunidade e participar de um curso presencial sobre democracia. Além disso, estão proibidas de usar as redes sociais nesse período e de viajar, mesmo dentro do Brasil, sem autorização judicial. Ainda de acordo com o relatório, 5 pessoas foram absolvidas das acusações, Peterson Santos. Os acordos, houveram também alguns acordos junto ao STF. Até agora, o STF também confirmou acordos com outros 527 envolvidos nos atentados para evitar prisão imediata, multa. Os chamados acordos de não pré-execução penal. O valor arrecadado com esses acordos, por enquanto, é de mais de 1,7 milhões de reais. Além da multa, os envolvidos estão obrigados a prestar 150 horas de serviços comunitários e não podem manter perfis em redes sociais abertas durante o período de vigência de acordo. Também devem frequentar um curso sobre funcionamento da democracia oferecido pelo Ministério Público Federal. E dizer para vocês que dessas pessoas que foram condenadas, tem também foragidos. Entre os condenados ao regime fechado, 223 no total, 71 já iniciaram o cumprimento das penas e 30 aguardam o esgotamento das possibilidades de recurso, que é o trânsito em julgamento, nas suas ações penais para o início da execução penal. Outras 122 pessoas, no entanto, são consideradas foragidas. Em relação a metade delas já foram adotadas medidas cabíveis para o período de extradição junto a autoridades estrangeiras. Elas estavam sendo monitoradas por tornozeleira eletrônica e saíram do país após romperem o equipamento. Uma vez extraditadas, deverão passar a cumprir suas penas em regime fechado.